Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Então, vou apresentar para vocês de novo. Tem muita gente nova aqui no canal e hoje vamos conversar sobre 5 fatores, 5 situações que podem estar impedindo você de evoluir no seu processo de emagrecimento ou podem estar deixando esse processo nem acontecer. Vamos lá? Primeira coisa, já deixa o like pra mim que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque esse mês agora de abril vão ter vários vídeos com dicas de treino, dicas do processo de emagrecimento que pode te ajudar aí do outro lado, tá bom? Meu nome é Nayara, sou formada em Educação Física, pós-graduada em Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício e tô aqui para dar essas dicas para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. O que pode estar auxiliando você no processo de emagrecimento é se desconhecer. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é: você sabe quanto o seu corpo gasta de calorias para sobreviver? Então essa é a nossa primeira dica. Você precisa fazer um cálculo do seu gasto metabólico basal ou do seu gasto energético total, que é o que o seu corpo gasta de sobrevivência. O que é de sobrevivência? Para você levantar, fazer suas atividades básicas, né? Sem contar nada de atividade física, o que o seu corpo gasta de queima de calorias durante uma rotina normal. Como que a gente descobre isso? Existem 2 sites que podem te ajudar muito, que é o TDE Calculator. O TDE Calculator, não sei se hoje ele aparece já traduzido em português, mas ele é um site, uma calculadora metabólica internacional. Tá? Ele foi utilizado muitas vezes pelo Colégio Internacional de Medicina, né? Foi um fragmento de um site que eles tinham, de um programa que eles tinham, e auxiliou muitas pessoas nesse processo. Lá no TDE Calculator você vai colocar sua idade, seu peso, sexo, né, feminino, masculino, se você souber o seu percentual de gordura, o seu percentual de gordura, e lá vai te pedir uma estimativa de atividade física, né? E essa é a primeira dica que eu tenho para vocês agora não coloque a sua estimativa total. Exemplo, se você treina 5 vezes na semana, colocar 5 vezes na semana. Calcule ele sempre para menos, para que você tenha uma margem de erro. Essas calculadoras automáticas, elas não são 100% fidedignas, mas elas ajudam sim a dar um norte para você sobre as suas calorias diárias, tá bom? O outro é um aplicativo, MyFitnessPal. Acredito eu que já tenham vários outros, mas eu creio que ele seja o mais conhecido, ele era o mais antigo. Nele, quando você baixar o aplicativo do MyFitnessPal, vai te pedir sua data de nascimento, vai pedir idade, sua altura, seu peso atual, seu percentual de gordura. Quando você colocar isso tudo lá, ele também vai calcular, né, todo esse gasto energético metabólico, tanto o basal quanto a estimativa por atividade física, né? E lá você escolhe seu objetivo e tal, e a gente vai ter uma margem de onde tem que seguir. Ponto. Tendo essa dica, você já sabe ali quanto que você tem de gasto energético basal, quanto que você precisa de calorias para manter-se ativo, quanto que você precisa de calorias para conseguir emagrecer ou para ganhar massa muscular. Vamos ao ponto que realmente interessa nesse vídeo. As 5 coisas que podem estar dificultando o seu processo de emagrecimento. Talvez você já saiba todas elas, mas não vale nada reforçar aqui para vocês. A primeira delas é beliscar entre as refeições. Sim, beliscar entre as refeições é um grande problema. Quando você começa um processo de emagrecimento, o ideal é que você tenha planejado todas as suas refeições, certo? Almoço, café da manhã, café da tarde, jantar, ceia, ou se você tiver mais que 5 refeições, todas essas refeições planejadas. Comer entre essas refeições, os intervalos dessas refeições, aumenta o seu consumo de calorias, certo? Aumentando o meu consumo de calorias, dificulta o meu processo de emagrecimento. Então, esse é o nosso primeiro erro. Então, evite beliscar entre as refeições. Evite mesmo. Isso pode atrapalhar muito no seu processo de emagrecimento, certo? A nossa segunda dica: comer por emoções. A gente sabe que hoje vivemos em um mundo em que ansiedade, depressão é algo, vamos dizer assim, comum, né? Encontramos várias pessoas com esses sintomas, com esses diagnósticos,
passando por tratamentos, mas até que a pessoa se conheça, até que a pessoa entenda o que está acontecendo, comer pelas emoções é muito normal. Às vezes você não tem nenhum desses dois casos, ansiedade nem depressão, e come por emoção. O que é comer por emoção? Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Tratar a comida como afeto, tratar a comida como uma compensação daquilo que está acontecendo com você. Não faça isso, tá? Por experiência própria, certo? Eu passei por isso durante muitos anos da minha vida. Entender que tinha compulsão era um processo, tá? Me livrei dele. Não, compulsão não tem cura, mas sei lidar, consigo controlar, e isso é o que vocês têm que buscar, tá? Então, o primeiro passo é não comer pelas emoções. Tá triste, tenta internalizar, tenta entender o que tá acontecendo, né? Não descontar tudo na comida. E, por último, mas não menos importante, viu que você está nessa situação, não está conseguindo se controlar sozinho, busque ajuda profissional, certo? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta não é problema nenhum, e muitas pessoas que lidam com compulsão alimentar, com lidar com comer compulsivo, precisam dessa ajuda, tá? Se você quiser, a gente faz um vídeo aqui sobre compulsão alimentar de uma forma mais detalhada. Deixa aqui nos comentários que a gente conversa sobre isso, tá bom? Terceira dica, nossa terceira dica. Muita gente não vai acreditar, né? Mas cortar os carboidratos totalmente pode estar dificultando, sim, o seu processo de emagrecimento. Vou explicar para vocês. Existem estratégias alimentares as quais precisam ser retiradas do carboidrato. São elas como cetogênica, low carb. Lembrando que low carb não é zero carbo, tá, gente? Ela precisa de carboidratos de baixo índice glicêmicos, de outras fontes, mas, na sua grande maioria, alguns profissionais, por falta de orientação, retiram totalmente o carboidrato. Mas retirar o carboidrato da sua dieta pode estar, sim, sendo um dificultador no seu processo de emagrecimento. Vou dar um exemplo muito básico, tá? Pensa numa fogueira, certo? Uma fogueira bem grande, tal, aqueles fogos imensos. Tá, à medida que essa fogueira vai acabando, que o fogo dela vai baixando, é por falta de lenha, certo? Se eu pego lenha e coloco nessa fogueira, ela queima mais alto, ela promove mais fogo. Concordam comigo? Esse é o processo do carboidrato dentro do nosso organismo. Pensa comigo, eu preciso dele para que ele consiga me gerar energia para conseguir queimar gordura. Gente, lembrando, quando eu falo isso, não estamos falando de carboidratos, só viver de carboidrato, tá bom? Eu estou falando de situações em que você tira o carboidrato totalmente e ele é o processo, né? Ele, mesmo que pouco, ajuda no processo de queima de gordura, ok? Então vamos lá. Retirei o carboidrato, meu corpo entrou em platô. O que está acontecendo? Quando eu estava comendo carbo, ele estava evoluindo. Ele entrou em platô porque ele não tem lenha para queimar, ok? Então é necessário que eu entre com um pouquinho de carboidrato, que eu continue com um pouco de carboidrato para que meu corpo continue promovendo queima de gordura. É simples assim, né? Existem sim, como eu disse, estratégias nutricionais que são utilizadas, tirando o carboidrato, seja 100% ou 90%, enfim, cada estratégia ela é bem válida, desde que seja realmente necessário, mas na sua grande maioria das vezes retirar o carboidrato da sua dieta pode estar sim dificultando o processo de emagrecimento, tá bom? Quarta dica. Gente, beber água. Vocês, quando a gente está bebendo pouca água, pode estar evidenciando, né, nessa dificuldade do processo de emagrecimento. Beber água é fundamental. Existe uma continha básica, né, de 35 a 40 ml por quilo de peso que você deve ingerir de água. Na sua grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer esse cálculo, ultrapassa, né, ultrapassa os 2 litros de água para a grande maioria dos indivíduos. Para ter uma ideia, um indivíduo com 60, 65 quilos já teria que beber 2,5 litros ou mais de água, né? Então, beber pouca água pode estar dificultando o seu processo de emagrecimento. Gente, num processo de emagrecimento em que você está comendo um pouco menos, em que as refeições estão um pouco mais espaçadas, não são tantas refeições, água é fundamental. Você sabia que às vezes a pessoa fala que está com fome, mas na verdade ela está com sede? Eu sempre falo com os meus alunos que quando eles falam que eles estão com fome, eles beberem 1 ou 2 copos de água, aguardarem uns 10, 15 minutos
para entender se ele realmente estava com fome ou se aquilo era sede. E sim, na sua grande maioria é sede. As pessoas às vezes estão evidenciando a fome sem entender que tem sede, por beber pouca água. E é fundamental que vocês consigam beber bastante água. Inclusive a água e os chás são ótimos para auxiliar no processo de emagrecimento, promoverem o consumo de chá de hibisco, chá verde, chá de cavalinha, né? O chá que você mais gostar. Eu já postei aqui no Instagram, lá no meu Instagram e aqui no Shorts, como tomar chá de uma forma mais fácil, mas se vocês quiserem eu faço esse vídeo de uma forma atualizada, tá bom? Bora! A nossa quinta dica. A nossa quinta dica é sobre as refeições livres. Sim, as refeições livres podem estar prejudicando o seu processo de emagrecimento. Ai, Nayara, não posso fazer refeição livre? Não, pelo contrário, as refeições livres, elas são benéficas, desde que elas sejam feitas de forma consciente. Lembra que a gente falou lá sobre o comer compulsivo? Temos que tomar muito cuidado com pessoas que comem compulsivamente, porque às vezes a gente está abrindo uma brecha e não vamos conseguir fechá-la. Ter a consciência daquilo que você está comendo é o primeiro ponto. Eu sempre falo que comer uma refeição livre é sempre uma refeição livre. Que quando você está de dieta, quando você está num programa de reeducação, está num processo de emagrecimento, às vezes é necessário que a gente tire um dia, uma refeição, para que você consiga, né, vamos dizer assim, fazer aquele refeed, né, e voltar um pouquinho melhor. Mas isso não se aplica para todas as pessoas, ok? Na grande maioria das vezes, quando a gente tem uma refeição livre, exemplo, sábado à noite, essa pessoa sai, vai para um barzinho, bebe, come o que ela tem que comer, mas no outro dia ela não consegue voltar para a dieta. E isso sim é um dificultador. O que a gente sempre fala? O problema não é a refeição livre, o problema é o estar consciente. Eu posso sair, eu posso fazer uma refeição livre, não é um dia inteiro. Escolhe um dia, naquele dia, escolhe uma refeição daquele dia e faça ela livre, desde que orientada pelo profissional que está te acompanhando, tá bom? E entenda que comi aquela refeição, fiz aquela refeição, acabou aquele momento? Acabou, estamos de volta para a dieta, ok? Isso é muito importante que vocês tenham essa consciência, tá bom? Porque se eu não tenho essa consciência, o que eu vou ficar fazendo? Vou acordar no outro dia, mas eu já fiz tudo errado, mas eu já chutei o balde, já comi isso tudo errado e não vou conseguir voltar para a dieta. E começa fazendo o café da manhã errado, almoço errado e vai fazendo o próximo dia todo errado. E aí a gente já se perde e não consegue mais continuar com o planejamento. Então o problema não é fazer a refeição livre. Sempre dou essa analogia também. Eu posso abrir uma janela, comer, fazer tudo que eu quero. Quando acabar eu tenho que aprender a fechar essa janela e voltar para o meu protocolo normalmente. Desde que você tenha essa consciência e que você consiga fazer essas duas coisas, não há problema em fazer a sua refeição livre. Mas, na grande maioria das vezes, o excesso da refeição livre pode estar, sim, dificultando o seu processo de emagrecimento. Tá bom? Bom, gente, então é isso. O vídeo é esse, não quero deixar esse longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like pra mim, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Coloca aqui nos comentários quais as próximas dicas que vocês gostariam que eu gravasse pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.